Sexto, aceitar resignadamente a morte. Alguns grandes santos propõem-nos outra forma de evitar o purgatório. Dizem eles que quando um doente se dá conta de que vai morrer e oferece a Deus a sua morte com total resignação, é muito provável que vá direto ao céu. A morte é o castigo pavoroso infligido por Deus pelo pecado. Constitui a maior penitência, a maior reparação que podemos fazer. Quando a aceitamos pelos nossos pecados, como devemos fazer, submissa e resignadamente, esse nosso ato agrada tanto a Deus que pode satisfazer plenamente pelas nossas culpas. A morte mais santa, e eu diria mesmo mais feliz, será morrer no dia, na hora, no lugar e da maneira que Deus quer. Era este, sem dúvida, o pensamento do Papa São Pio X, quando concedeu uma indulgência plenária à hora da morte, a quem disse pelo menos uma vez na vida, depois da Sagrada Comunhão, a seguinte oração: Senhor meu Deus, aceito desde já de boa vontade e recebo com alegria e resignação o gênero de morte que vos aprouver mandar-me com todas as dores e sofrimentos. Muito melhor ainda será dizer esta oração depois de todas as comunhões que recebermos. É do nosso maior interesse aceitarmos a vontade de Deus em tudo quanto nos acontece na vida e na morte. Nada de mais fácil quando nos lembrarmos que Deus deseja sempre aquilo que é melhor para nós. Se formos contra sua vontade, por força que havemos de sofrer, fazendo a sua vontade, estamos seguros. Repitamos muitas vezes a jaculatória: seja feita a vossa vontade. Assim transformamos as mágoas desta vida em imensos méritos para o céu. Sétimo, receber a unção dos doentes. Deu-nos o próprio Deus um sacramento cujo fim é levar-nos diretamente para o céu, a unção dos doentes, instituída especialmente segundo São Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno, ilustres membros da ordem dominicana, para nos obter a graça de uma santa morte e para nos preparar de modo a entrarmos imediatamente no céu após a morte. Numerosos são os católicos que não compreendem esta doutrina tão consoladora e, porque não a compreendem, não se preparam devidamente para receber este sacramento tão valioso para o moribundo, e assim desperdiçam muitas de suas graças. O sacramento do batismo purifica completamente a alma de todo o pecado. O sacramento da ordem confere aos sacerdotes os seus imensos poderes. O sacramento do matrimônio santifica a união entre o homem e a mulher. Da mesma forma, o sacramento da unção dos doentes, devidamente recebido, prepara o moribundo para entrar imediatamente no céu, livrando-o assim do purgatório. O Concílio do Vaticano II declara que a unção dos doentes não é sacramento apenas dos que se encontram no último transe da vida. Por isso, considera-se tempo oportuno para o receber quando o fiel começa, por uma doença ou velhice, a estar em perigo de vida. Se durante uma enfermidade o doente receber o sacramento e depois convalescer-se e recair de novo, ou se no decurso da mesma doença o seu estado se tornar mais grave, o doente pode e deve voltar a receber o sacramento. Este sacramento é uma graça do Espírito Santo, cuja unção apaga os pecados ainda não expiados, bem como os vestígios do pecado, alivia e conforta o ânimo do doente, despertando nele uma grande confiança na misericórdia divina. Assim confortado, o doente suporta melhor os incômodos e sofrimentos da doença e resiste mais facilmente às tentações com que o demônio o assalta, e até, se for conveniente para a salvação da sua alma, obtém por vezes a saúde do corpo. Enfim, a unção dos enfermos dá-nos uma morte santa. Que loucura, por conseguinte, deixar a recepção deste sacramento para muito tarde, para quando o doente já está exausto, a ponto de não poder conscientemente e com o devido fervor o sacramento que poderia levá-lo a entrar no céu logo após a morte. A morte é o momento supremo da vida. É nesse momento que se decide a nossa eternidade. Recebamos o mais cedo possível a unção dos doentes, quando estivermos seriamente mal, e recebamos-la várias vezes se a doença se prolongar. Não esperemos pelos últimos momentos de vida para pedirmos e recebermos o sagrado viático. Oitavo, salvar uma alma. Nas últimas palavras da sua carta, o apóstolo São Tiago ensina-nos outro meio de evitarmos o purgatório. Diz-nos ele: meus irmãos, se algum de vós se extravia da verdade e alguém o converte, saiba que aquele que converte um pecador do seu erro salvará da morte a sua alma e obterá o perdão de muitos pecados.
Com efeito, se alguém tivesse a felicidade de salvar de uma morte horrível o filho único de um rei, herdeiro do trono, que recompensa não poderia esperar do soberano? No entanto, nenhum rei ficaria tão grato e empenhado em recompensar a pessoa que lhe salvasse o filho, quanto Deus recompensa quem salva do inferno uma só alma. Todos nós, de 1000 maneiras diferentes, podemos salvar não só uma, mas muitíssimas almas. Concretamente, podemos fazê-lo rezando por elas. Quantas vezes, pelas suas orações, não salva uma mãe a alma do seu filho, dando bons conselhos e bons exemplos? Quantos jovens não devem as suas mais belas virtudes da alma e coração aos conselhos e exemplos de um pai ou de um amigo? Pelo contrário, quantos milhares de pessoas que poderiam estar no céu se encontram no inferno devido a péssimas conversas, conselhos e exemplos de maus companheiros? Esforcemo-nos, através de uma vida cristã exemplar, por conduzir ou reconduzir ao bom caminho os extraviados que se cruzam conosco.